Fala galera, bem-vindos a mais um Análise Rápido. No vídeo de hoje a gente vai falar aqui da Hozon Neta, ou seja lá como se fala isso, que é uma marca de carros elétricos chinesas que tem alguns carros bem impressionantes e deve estar prestes a chegar aqui no Brasil. Sim, spoiler, ela tem um carro elétrico SUV bem legalzinho e bonito que tem exatamente o mesmo preço do BYD Seagull lá na China. Será que teremos um concorrente para o novo carro elétrico que deve ser o mais barato do Brasil? Fique agora no vídeo para entender tudo sobre isso. Pessoal, a gente está aqui no Brasil e acompanha carro elétrico, já está acostumado com a invasão das marcas chinesas, tá? Invasão no bom sentido, porque está oferecendo, é claro, carros com boa qualidade e com um custo-benefício mais interessante do que os carros que a gente tinha até então, modelos elétricos aqui no Brasil. Entre elas a gente vê, por exemplo, marcas como a Jack, que já está há um bom tempo aqui, a Chery também, que em parceria com a Caoa, formando a Caoa Chery. Além disso também, a própria Ceres, que pouca gente fala, mas é uma marca interessante chinesa que está aqui no Brasil. Temos a BYD, que todo mundo deve conhecer a essas alturas do campeonato, e também a GWM, tá? Vale a pena lembrar que nos últimos dias agora foi anunciada oficialmente a chegada da Omoda e da Jayco aqui no Brasil, que são duas marcas aí que são subsidiárias da Chery lá na China, e aqui devem atuar como marcas independentes. Então são várias marcas chinesas e agora foi confirmado aí por uma série de fatores, eu vou falar aqui para vocês, a chegada muito provavelmente em breve da Hozon Neta ou Hozon Neta, enfim. Eu não faço ideia de como se fala esse nome. A parte legal é o seguinte, atualmente eles têm principalmente 4 modelos de carros numa empresa bem nova, né, que foi fundada agora em 2014 como uma startup lá na China, e ela iniciou a expansão em 2022. Então a gente está vendo aí, eles esperam até o final do ano, agora de 2024, estarem com mais de 50 países rodando. Inclusive, aqui no Brasil, já se especulou bastante isso, eles já homologaram alguns carros aqui, eu vou comentar sobre isso, e até mesmo já estão começando o processo de contratação dos seus primeiros executivos aqui da marca. Então, de fato, essa Hozon Neta, seja lá como se fala o nome dela, ela deve estar assim chegando em breve aqui no Brasil. E seria só mais uma marca se ela não tivesse alguns modelos de carros que eu achei bem interessante. Os 4 modelos principais são o Neta Aya, o Neta X, o Neta S e o Neta GT, tá? Falando na ordem aí, eu acho que o mais impressionante na minha opinião é o Neta Aya, tá? AYA, que é um pequeno SUV focado muito em custo-benefício. E é exatamente esse que eu falei, que quando foi lançado lá na China no ano passado, ele foi lançado por 73.800 yuans, que é exatamente o mesmo preço do BYD Seagull lá na China. Então, ele pode chegar aqui no Brasil também ao mesmo preço que o Seagull deve chegar. E sinceramente, é um carro que parece ser bem mais robusto, um carro maior, um SUVzinho. Eu gostei bastante, tá? Vamos falar um pouco também do próprio Neta Aya, depois eu falo dos seus outros irmãos. Ele é, como eu disse, um pequeno SUV, vocês estão vendo as fotos aí. Ele tem um tamanho maior do que um Seagull, tá? Então ele tem um tamanho de para-choque a para-choque maior, porém o entre-eixos é praticamente igual, tá? Na verdade é até alguns milímetros menor. Não chega nem a ser 1 centímetro. Então ele é praticamente o mesmo tamanho de entre-eixos de um Seagull, porém com um tamanho de para-choque a para-choque maior, tá? Além disso também ele tem um interior bastante bonito e minimalista, claramente dá pra ver pelas fotos, vocês estão vendo aí. Eu achei bem interessante, inclusive com uma tela multimídia aí que fica no estilo vertical, com 14.6 polegadas, bem grande, e até mesmo um painel de instrumentos também bem fininho ali em cima, de 12 polegadas. Então eu gostei bastante do visual desse carro, tanto externo quanto interno também. Em questão de motorização, que é o que a gente sempre gosta de saber aqui, ele foi anunciado lá na China, tá? Por enquanto não dá para saber se chega as duas aqui, ou só chega uma, em 2 versões, tá? Sendo uma versão mais simples com um motor de 54 cavalos, então relativamente fraco, uma bateria de lítio ferro fosfato, que ainda não achei o tamanho nominal dela, mas em ciclo chinês eles falam que esse carro mais simples consegue chegar em 318 km de autonomia, tá? Uma autonomia até que razoável para dentro de grandes cidades. A sua segunda versão, uma versão um pouco mais potente, já conta com um motor de 95 cavalos de potência e uma bateria também de lítio ferro fosfato, só com uma densidade um pouco maior para conseguir entregar os seus 401 km de autonomia em ciclo chinês também, tá? Então são dois kits de motorização e bateria separados, mas também tem 4 kits de acabamento que você pode escolher e os valores são aí dos mais variados lá na China. O modelo mais simples, que é justamente o que eu falei, que é a partir dos 73.800 yuans, tá? Que é um modelo com motor mais simples e acabamento também mais simples. Essas são as especificações do Neta Aya, mas como eu disse, a própria Hozon Neta, mais uma vez, ou seja lá como se fala isso, tem outros modelos também, como eu falei, sendo eles aí o Neta X, que é o último lançamento deles agora, que é um SUV elétrico um pouco maior do que o Aya,
com 4,61 m de comprimento, um motor de 120 kW, que dá cerca de 163 cavalos, 210 Nm de torque e uma velocidade máxima que vai passar dos 150 km por hora. Então já é um carro bem interessante. Falando em carro bem interessante, eles também têm outro modelo, que é o Neta S, que é um sedã luxuoso, bem bonitão, maior estilo Tesla ali, que já tem aí um foco muito maior em estilo, acabamento e luxo também, tá? Bem parecido com o Neta X, como eu falei aqui, que é, no caso, um SUV, tá? Luxuoso. No caso, o Neta S é também um sedã luxuoso bem legal. E aí, o último modelo que eu vou falar aqui, mas não menos importante, é justamente o Neta GT, tá? Que é um cupezão lindaço, eu gostei bastante, achei ele muito bonito. Um cupê mesmo, tá? Bem raiz, com 2 portas só. E também esse carro foi o modelo que foi registrado no Brasil, o Neta GT. Esse carro aí tem 2 modelos de potência, que é justamente o modelo tração traseira de 231 cavalos de potência, completando 0 a 100 em pouco mais de 6,7 segundos, então bem interessante. E uma versão top de linha do Neta GT com tração integral, motor na frente e outro atrás, totalizando 462 cavalos e completando 0 a 100 em 3,7 segundos. São realmente números impressionantes, basta a gente ver agora quando essa marca deve chegar. Falando em quando, realmente não foi nada confirmado por enquanto a data que ela deve chegar. O fato é que, como eu disse, eles têm um plano bem ambicioso de estar em mais de 50 países agora em 2024, então eles já estão correndo com isso. Já tem carro homologado no Brasil, já tem processo seletivo para contratar os seus executivos aqui no Brasil, então eu acho que nos próximos meses aí devemos ter um anúncio oficial da Roson Neta com os seus primeiros carros e quais deles vão vir para o Brasil. Vamos torcer para o Neta Aya, que na minha opinião é toda a cara do Brasil, chegar aqui. Já pensou se a gente tiver em breve aí um concorrente para o Seagull, praticamente pelo mesmo preço, com um desempenho interessante e principalmente com um tamanho maior, né, que é a grande crítica que o pessoal faz para o Seagull, que é um carro pequeno, 4 lugares, enfim. Eu acho que seria uma coisa realmente bem interessante termos concorrentes aqui, para a BYD não ficar sozinha realmente com um carro elétrico mais barato. Sempre é bom a gente ter ainda mais concorrência. E a Roson Neta talvez seja uma das melhores opções até agora, que estão prestes a chegar aqui no Brasil, com carros que ele já tem lá fora, que competem em valor com a própria BYD, tá bom? Bom, para você não perder quando isso chegar, você tem que estar inscrito aqui no canal, tá? Só aqui que você conhece esse tipo de carro, essas novidades aí do mundo elétrico. Falei tanto do BYD Seagull antes de ele chegar do Brasil, do Dolphin, e agora eles estão aqui. E agora vai eu falando dessa marca Roson Neta, e daqui a pouco ela deve estar aqui e todo mundo vai falar. Mas se você for inscrito aqui, você fica sabendo antes, como sempre, tá bom? Basicamente esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Um forte abraço e até a próxima.